Hello, greetings everyone! E aí pessoal, tudo bem? Sou o Thales, este é meu canal dedicado ao ensino do inglês, vídeos de nível básico, intermediário, avançado. Falamos de vocabulário, gramática, inglês para negócios, notícias, tudo com uma abordagem de aprendizado para enriquecer o seu vocabulário, para enriquecer o seu repertório de fala, de escrita e de leitura, né? Que é útil tanto para concurso público, provas, exames, e para ser fluente em inglês, né, é necessário ter vocabulário. Então é parte disso. Bom, meu canal tem mais de 700 vídeos, tá? Eu tinha ficado um tempo sem gravar porque eu estava viajando, voltei, gravei um vídeo e agora estou gravando mais um vídeo. A ideia é gravar regularmente, alright? I hope you enjoy my videos. Espero que vocês gostem. É só assinar, tem um curso completo de gramática disponível no meu canal. Curso completo, com todos os tópicos essenciais. Caso você tenha alguma dúvida, vá na lupinha, né? Abra a página do canal, vá no ícone da lupinha e pesquise o que você quer estudar, que provavelmente você vai encontrar lá, né? Os conteúdos estão em 8 playlists diferentes, né? E tudo que é de nível básico, explicação em português, e Intermediate Advanced Content, intermediário avançado, conteúdo é inteiramente em inglês. Let's get going, shall we? But before, give a huge thumbs up. Antes de começarmos, dê um joinha e assine e compartilhe com coleguinhas. Bom, esse vídeo, ele tem esse conteúdo aqui de hoje. Nós vamos falar desse texto aqui que eu achei na CNN International. São textos que eu busco aleatoriamente, né? Esse texto é o texto de hoje. Não li o texto, só li o título, tá? E nós vamos explorar juntos. Caso tenha alguma palavra que eu não conheça, a gente vai pesquisar, tá? Porque, Thales, você não sabe todas as palavras do mundo? Não, não sei todas as palavras do mundo. Acho que ninguém sabe, né, gente? Nem em português, volta e meia, você encontra uma palavra que você não sabe o significado, né? Let's get started. Vamos começar. Florida rejects 41% of new math textbooks, citing critical race theory among its reasons. Eu tô na dúvida se é citing ou se é sitting, but eu acho que sitting. Então é sitting. Cite. É site mesmo. Site. Cite. Site. Então é citing, tá, gente? Quando você tiver alguma dúvida, faça como eu. Procure a pronúncia da palavra, mas é citing mesmo. Eu fiquei na dúvida aqui, me deu uma pulguinha atrás da orelha. Então, a Flórida, né, o estado da Flórida, rejeita, rejects, aqui nós temos um verbo no presente, verbos no presente para he, she ou it, né, no presente eu coloco S, então é o presente simples para he, she ou it, ele, ela, né, pessoa, ou ele, ela, pronome neutro, que é o pronome it. Então a Flórida rejeita 41% dos novos livros texto, né? Aqui nós temos uma palavra textbooks, que é livro texto, em inglês é aquele livro texto didático da escola. Livros texto de matemática. Então eles rejeitam 41% dos novos, aqui nós temos um adjetivo, novos ou novas, livros texto de matemática. Quanto mais específico, mais objetivo, mais tangível o adjetivo, mais próximo ele vem do substantivo. Por que eu estou dizendo isso? Adjetivos que expressam opinião, eles costumam vir no final. E adjetivos que expressam material, alguma especificidade, uma característica,
objetiva, eles vêm depois. Então, textbooks, ele tem na prática 2 adjetivos acompanhando. Tem o math, que é para dizer que esses livros textos são de matemática. Daí a gente tem a proximidade, né, nós temos a proximidade da palavra math e nós temos new, que é novo, nova, novo, nova, nova, novos, novos, novas, que é um adjetivo que é invariável em inglês. Citing a teoria de raça crítica, Critical Race Theory, teoria de raça crítica, entre as suas razões. Então, uma das razões pelas quais Flórida rejeitou os livros textos de matemática é essa Critical Race Theory, essa teoria da raça crítica, que eu não sei o que é. Eu espero que o texto explique do que se trata. Among significa entre vários, tá? Entre as suas razões. Então, na verdade, existem várias razões para que a Flórida tenha rejeitado esses livros, né? Vamos explorar o primeiro parágrafo. Aqui tem uma foto aqui de 2 criaturas aqui. Aqui está dizendo, Florida Department of Education Commissioner Richard Conqueror Wright speaks alongside Governor Ron DeSantis at a news conference on March 17th. Então, comissário de educação, aliás, o comissário do Departamento de Educação da Flórida, um secretário, né? Departamento de Educação da Flórida, à direita. Então, quem que é esse comissário ou esse representante aqui? É essa pessoa que está falando aqui. Então, ele representa o Departamento de Educação da Flórida. Right, né? Quando você tem fotos e tem comentários sobre a foto, é comum você, se tiver mais de uma pessoa, ele vai identificar quem é quem. Então, right, à direita. Então, essa criatura fala junto ou ao lado de, né? Alongside significa ao lado de ou junto. Fala ao lado do governador Ron DeSantis em uma conferência de imprensa, né? News significa notícias, imprensa. Quando que foi isso? No dia 17 de março, um mês atrás. Antes de datas, a gente coloca a preposição on, tá, gente? Antes de dias do ano, eu vou ter que aumentar aqui, né? Agora que eu tô reparando que a letra tá pequena. Tá vendo? Vocês não me avisam. Antes de dias do ano, mês, dia do ano, a gente usa a preposição on, tá? Datas completas. Se tivesse só o mês, eu usaria qual preposição? Eu usaria a preposição in, tá? Então, a preposição on é usada para datas. Vamos lá. The Florida Department of Education announced Friday that the state has rejected more than 50 math textbooks from next school year's curriculum, citing references to critical race theory among reasons for the rejections. Então, o Departamento da Educação da Flórida, né? Aqui nós temos o artigo definido, né? O, a, os e as, the. Então, o Departamento de Educação da Flórida anunciou, temos aqui um verbo regular, announce, é o verbo anunciar, divulgar, né? Ele está no passado, ele termina com o sufixo ed. Verbos regulares terminam com ed. Como o verbo announce, ele já termina com e, então você simplesmente acrescenta o d, tá? Anunciou esta sexta-feira que o Estado rejeitou, né? The state has rejected. Aqui nós temos o presente perfeito,
que é o verbo have, mais o verbo principal no present, no past participle. O verbo principal no particípio passado. Então, essa é a estrutura do present perfect. Por que eu estou usando has? Porque para he, she ou it, no caso they state, ele é it. It has rejected. Para he, she ou it no presente, o verbo não leva S. No caso aqui, o verbo é o verbo have. E é um verbo irregular, digamos assim. Você não pode simplesmente colocar S no verbo have e falar haves. Não existe, tá, gente? Então, ó, o verbo é o verbo have. Para he, she ou it, he, she ou it, eu não posso usar haves. Não existe. Então, eu tiro o VE e coloco S. Então, para he, she ou it, eu uso has. Então, he, she ou it no presente simples, né? He é ele, she é ela e it é ele ou ela neutro. O que significa para animais, eventos, tudo que não é pessoa. Quando você fala ele ou ela, não pessoa, você vai usar it no singular, tá? Então, he, she ou it, você usa has. Voltando aqui, o Estado rejeitou mais que, more than, mais que, uma quantidade maior que 50 livros-texto de matemática, do currículo, né, do próximo ano escolar. Eu vou só ver um negócio aqui. Eu acho que curriculum tá no singular e curriculum, eu tenho que ver aqui qual que é o plural de curriculum, tá? Ah, é isso mesmo. Ó. É porque vem do latim. Então, curriculum é curricula. É igual essa palavra aqui. Eu lembrei dessa palavra aqui, ó. Criterion. Criterion. Critério, né? Criteria. Então vem do latim. Então, assim, é um plural irregular, né? Criterion singular, criteria plural. Da mesma forma aqui, você tem curriculum singular e curricula plural, tá? Então, esse é o plural da palavra. Então, currículo. Nesse caso aqui, gente, currículo é a ementa, né? É o rol de disciplinas, né? Ou, como que eu vou dizer? O conteúdo pedagógico. Quando eu falo currículo do próximo ano, quais disciplinas vai abranger? Quais livros-texto nós vamos adotar? Então, é nesse sentido, tá? Então, next year curriculum, o currículo do próximo ano. Citando referências à teoria de raça crítica. Gente, no inglês, quando você tem um termo que tem mais de um adjetivo e tem um substantivo, como o substantivo theory, que é teoria, você tem que traduzir de frente para trás, né? Você pega o termo que vem depois e vai traduzindo para trás. Isso caso você esteja em uma abordagem de tradução. À medida que você vai aprendendo tudo em inglês, você não vai traduzir mais, né? Você vai recorrer cada vez menos ao português. Tentei matar um pernilongo aqui com minha raquete, ele voou, não deu certo. Então, ó, entre as razões, among reasons, né, para as rejeições, for the rejections. Então, aqui a gente já tem os termos que, inclusive, estão no título da matéria, né? Então, acho que aqui não tem muita dúvida
a respeito. Eu vou deixar o link da matéria para vocês, tá? Uma coisa que eu já falei, que é muito importante vocês explorarem os links da notícia, caso vocês queiram matérias semelhantes ou aprofundamento da matéria. Por exemplo, aqui, ó, tem um hiperlink aqui, certo? Se você clicar aqui, você vai ter mais detalhes sobre esse news release. O que é news release? É divulgação de imprensa, né? In a news release, the department stated that 54 out of 132 of the textbook submissions would not be added to the state's adopted list because they did not adhere to Florida's new standards or contained prohibited topics. Então, em uma divulgação, né, de imprensa, né, em uma nota de imprensa, a gente fala em português nota de imprensa, né? Em uma nota de imprensa, porque release, ele pode ser um substantivo ou pode ser um verbo. Enquanto o verbo, a palavra release significa soltar, divulgar, tá? E news, ele se refere a imprensa ou notícias. E ele não tem singular, tá? Esse news aqui não quer dizer que ele esteja no plural, não. É uma palavra que significa imprensa ou noticiário, né? De modo geral. Então, o departamento afirmou, né? Stated é afirmar, né? Afirmou que 54 dos 132, quando eu falo assim, out of, é fora de, ou seja, 54 dos 132 das submissões de livro-texto, né? Das solicitações de livro-texto. Então, das 132 solicitações ou submissões. Submissão aqui no sentido de eu vou submeter algo à aprovação. Submissões de livro-texto. Então, a gente teve 132 no total. E o departamento falou que dessas 132, 54 não seriam adicionadas. Então, aqui, ó. Would not be. Would. Sozinho ele não tem significado, mas quando ele fica próximo de um verbo, ele leva o verbo poderia. Então, be é o verbo ser, certo? Ser, estar. Would be, seria, né? Ou estaria. Então, não seria, porque aqui nós temos o not, né? Would not be, ou eu poderia usar a forma contracta, né? Usando o apóstrofo. Eu poderia dizer wouldn't. Wouldn't, tá? Would not ou wouldn't. Não seria adicionado. Não seriam adicionados ou adicionadas. Aqui é um verbo regular, né? Add, que é o verbo adicionar. Ao ou a. Aqui nós temos o caso genitivo. Eu já expliquei. Todo o texto praticamente tem caso genitivo, né? Mas é sempre bom lembrar que tudo que vem depois do caso genitivo, que é o apóstrofo S, ele se relaciona ao que vem antes do apóstrofo S. Então, aqui nós temos adopted list, lista adotada. Lista adotada de quem? Do Estado, the states. Então, a lista adotada pertence ou foi feita pelo Estado. Da mesma forma aqui, ó, quando eu tenho next school year's curriculum. Curriculum vem depois do apóstrofo S, certo? Então, ele se relaciona ao termo que vem antes. É o caso genitivo de novo. Então, é o currículo do próximo ano escolar, né? Então, não seriam adicionados à lista adotada pelo Estado, porque, é o famoso porquê da resposta, because, né? Na pergunta você usa why, né? Porque eles não aderiram,
They did not adhere. Eu acredito que a pronúncia seja essa, mas por desencargo de consciência, vamos pesquisar. Adhere. 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 Nossa. Adhere. Adhere. É ainda mais sutil, né? Você acaba nem pronunciando o D. Adhere. Adhere. Did not adhere to, não aderiram aos novos padrões, new standards. Standard é padrão, né? New é novos. Novos padrões de quem? Da Flórida. Floridas. Ou tópicos proibidos contidos. Então existem tópicos proibidos. Não sei se a reportagem vai mencionar quais são, né? The release said the list of rejected books makes up approximately 41% of submissions, which is the most in Florida's history. Então, a publicação, ou a nota, disse, said, né? Passado do verbo say, que é o verbo dizer. O verbo say, ele termina com Y. E o passado simples, você tira o Y e acrescenta id, tá? E o particípio passado também é igual, né? Então, say, said, said. Então, a publicação disse que, said, disse que, o que aqui está implícito, tá? Eu não tenho o que escrito aqui, mas ele está implícito, ele está omitido aqui. A publicação disse que a lista dos livros rejeitados representam, makes up significa representar daqui, tá? Representam aproximadamente, aqui nós temos um advérbio, termina com ly, também é bem comum, formação de advérbios, com o sufixo ly, 41% das submissões, que é which is, aqui esse which é um pronome relativo, né? Ele está se referindo, ao fato, né, dessa lista de rejeições, ó, esse 41% das submissões serem rejeitadas, que é a maior, which is the most, aqui nós temos um superlativo, né, a maior de todas, no caso, a maior, ou o maior, na história da Flórida, tá? Reasons for rejecting textbooks included references to critical race theory, inclusions of Common Core, and the unsolicited addition of social-emotional learning in mathematics, the release status. Então, aqui tá dizendo mais. Razões ou motivos, né? Reason é motivo ou razão. Razões para rejeitar livros-texto. Aí você me pergunta, por que tá com ING, Thales? ING pode ser várias coisas, tá? Ele pode ser gerúndio. No caso aqui, poderia ser rejeitando. Razões para rejeitando? Não, não pode. Não pode porque não tem motivo para gerúndio, mas um dos motivos possíveis de ING é o gerúndio. Aqui ele vem com ING por conta da preposição for. Após preposições em inglês, caso eu tenha verbos, eles serão acrescidos de ING. Vê como é interessante você aprender gramática pelo exemplo, do que ficar estudando só gramática pura? Mesmo o meu curso de gramática, ele não é um curso puramente gramatical, né? É o curso que está disponível gratuitamente para vocês. Ele é um curso com exemplos. Então, é assim que a gente aprende. Pega texto, vai explorando vocabulário, vai explorar a gramática, que aí você vai só aumentando o seu repertório. Em uma abordagem inicial, como esse vídeo é um texto de nível básico, né? Assim,
o vídeo é um vídeo de nível básico, eu vou explorando termos por termo, traduzindo, fazendo alusão a referências gramaticais, pronúncia, vocabulário, que aí você vai encorpando. E à medida do possível, o objetivo final de uma pessoa que estuda inglês é se livrar do português. Né? Por exemplo, quando eu viajei para São Francisco, ou quando eu viajei para Los Angeles ou para Boston, conversar com as pessoas requer que você pense em inglês. Então você pensa em inglês, comunica em inglês, né? Ouve em inglês, você tem um tempo integral o contato com o idioma, por isso que é importante. Mas para isso você precisa ter referência, porque imagina você traduzir do português para o inglês, aí a pessoa tem que esperar você traduzir na sua cabeça. Não. Você não vai conseguir ser fluente enquanto você não se livrar do português. Mas esses vídeos, eles servem de repertório. Eu vou explicando a vocês como adquirir fluência de leitura. Mas a fluência completa, evidentemente, você vai ter que recorrer a mais vídeos inteiramente em inglês que estão disponíveis no canal também, tá? Então, mais de 700 vídeos para você explorar. Então, ó, razões para rejeitar os livros-texto incluíram referências à teoria de raça crítica, inclusões do centro comum, common core, que eu não sei o que é. Core é coração ou centro e common é comum. Eu vou até procurar aqui o que é isso. Não sei o que é isso, tá? Assim, conceitualmente. Common core. Tá. É um núcleo comum, ó. É uma iniciativa educacional que detalha o que os alunos devem saber em matemática. Então, é como se fosse um núcleo comum de conteúdos que você deve conhecer. Então, eles incluíram a inclusão do núcleo comum e a adição não solicitada, então unsolicited, que eu acredito que se fala dessa vez, desse jeito. Deixa eu ver aqui. Unsolicited. 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 Né? A adição não solicitada, esse an aqui, gente, é um prefixo negativo, sentido negativo. Então, não solicitada. Unsolicited. A adição do aprendizado, learning, no caso, é aprendizado emocional, social, em matemática. Então, essa foi uma das razões que a Flórida rejeitou, né? Então, a publicação, a nota de imprensa, né? The release, lembra do news release? Nota de imprensa? Se você clicar aqui, você vai ver a nota de imprensa que a Flórida lançou sobre isso. Então, a publicação ou a nota afirma States. States aqui não é estado não, tá, gente? De United States. State aqui é o verbo afirmar daqui, né? State. Declarar. Não é exatamente afirmar, é declarar, né? States. Critical race theory has become politicized in recent years, with opponents arguing the area of study is based on Marxism and it is a threat to the American way of life. Nossa Senhora. Teoria de raça crítica se tornou, aqui nós temos o presente perfeito de novo. Por que has? Porque Critical Race Theory pode ser substituído pelo pronome it. Então, it has. Se tornou verbo have mais o verbo principal no particípio. O verbo become é um verbo... Become é um verbo irregular, né? O passado dele é became.
E o particípio passado dele é become. Então, o particípio é igual ao presente. Tá? Então, mesmo se nós podemos dizer o mesmo em relação ao verbo come. Come, came, come. Tá? Então, são verbos irregulares que as pessoas que querem escrever corretamente ou falar corretamente no presente perfeito vão ter que decorar, né? Os tempos perfeitos, né? Você tem vários. Present perfect continuous, tem o presente perfeito contínuo, tem o past perfect, né? Tem o past perfect continuous. Então tem diversas variações aí dos tempos perfeitos que usam a terceira coluna dos verbos, que é o particípio passado, né? Que a gente fala que é a terceira coluna. Quando você abrir uma gramática, você vai ver uma listagem de verbos. E você vai ter que memorizar. Mas memoriza pelos exemplos. Vai aos pouquinhos, né? Vamos primeiro entender aí as estruturas, tá? Então, se tornou, has become, se tornou politizada, ou seja, entrou na esfera política, né? Nos anos recentes. In recent years. Com oponentes, né, os opositores ou oponentes, discutindo, né, argue é o verbo discutir, mas ele não é simplesmente discuss, porque você tem o verbo discuss e tem o verbo argue. Discuss, geralmente, é uma discussão mais amistosa. Argue, aí é uma discussão mais acalorada, né? É uma discussão que eles tiveram uma discussão, uma briga. Argue. É nesse sentido. Arguing. Aí você coloca ing, né? E essas pronúncias, elas são traiçoeiras, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Argue. Argue. Agora eu queria ver como que se fala o arguing. Eu acredito que seja arguing. I accept. Gente, eu já abri esse site tantas vezes. Por que não aparece? Arguing. Arguing. Tá vendo como que é? É porque você fala... Não é arguing, igual a gente fala em português, que o G-U-I, você fala gui, né? Gui, de Guilherme. Não. É arguing. Arguing. Tá vendo, ó, dos fonemas? Muito cuidado, né? Ah, Thales, por que aqui tá negrito? Porque é a sílaba mais forte, tá? Gente, como é fácil, né? Procurar pronúncia na internet, né? No meu tempo de estudar inglês não tinha isso, não. Tô velho. Discutindo que a área de estudo, the area of study, é baseada, is based, aqui nós temos a voz passiva, né? Que é o verbo to be mais o verbo principal no particípio passado, baseada em quê? No marxismo, on Marxism. Based on, baseado em alguma coisa, aí você usa a preposição on junto do verbo based, tá? Based on real facts, baseado em fatos reais, né? E é uma ameaça, threat é ameaça, tá? Ao estilo de vida ou forma de vida, né? Way é forma ou estilo, né? Forma de vida ou estilo de vida americano. Adjetivos pátrios vem com letra maiúscula, né? Tá vendo? But scholars who studied it say critical race theory explores the ways in which a history of inequality and racism in the United States continues to impact American society today. Mas estudiosos, né? Scholars são os estudiosos, especialistas. Os estudiosos, as pessoas que
estudam, aqui é o pronome relativo que, o who a gente usa para pessoas. Which você usa para coisas, ou tudo aquilo que não é pessoas. Então esse é o pronome relativo que não é pessoa, não se refere à pessoa, e aqui nós temos um pronome relativo que se refere à palavra scholars, os estudiosos, que estudam. It aqui é o quê? Essa teoria de raça crítica, né? Dizem que, say that. A teoria de raça crítica explora as formas ou as maneiras, né? The ways, way aqui é maneira ou forma, pela qual, in which, maneiras em que ou pela qual, né? In which, as formas ou as maneiras em que uma história de desigualdade, inequality. Você tem a palavra equality, que é igualdade. Você usa o prefixo in, significa des, né? É o contrário. Não igualdade, né? Tem a ideia negativa. Inequality, desigualdade e racismo nos Estados Unidos continuam a impactar a sociedade americana nos dias de hoje, ou hoje, né? Vamos ver só mais um parágrafo, tá, gente? Florida banned the teaching of critical race theory in schools in June 2021. Então, a Flórida baniu, banned, tá vendo? Você tem o verbo to ban, que é o verbo banir, ó, ban. Ele é um monossílabo, temos a sequência consoante, vogal, consoante. Então, para colocar ing, eu tenho que duplicar aqui a última letra antes de colocar o ing. Então, quando eu falo the banning, significa o ato de banir. Não é um verbo aqui, tá? Quando eu falo banning, nesse sentido. Agora aqui é verbo. Florida banned. Então, eu duplico a última letra N antes de colocar o ED. É um verbo regular. O ensinamento, né, ou the teaching, significa o ato de ensinar. Baniu o ensino da teoria da raça crítica nas escolas em junho de 2021. Antes de meses do ano, eu uso preposição in. Antes de datas, eu uso on, né? Eu acho que apareceu aqui, ó. Lembra? Aqui eu tenho uma data, então usei a preposição on. Aqui eu falei o mês e falei o ano, mas independente disso, eu uso in, né? Eu não falei data. No momento ou naquele momento, ou seja, naquele momento quando? Em junho. At the time, naquela época, naquela data, o governador disse que permitir, então allowing aqui é o ato de permitir, allow é o verbo permitir, e eu estou usando ing para substantivar, digamos assim, né? Então, o ato de permitir ou permitir a teoria da raça crítica nas escolas ensinaria, would teach, lembra do would? Que leva o verbo principal para o iria. Então, o would teach ensinaria as crianças. Children é um plural irregular, tá, gente? Porque children já é o plural. A palavra child é o singular. Então, criança, crianças, tá? Ensinariam as crianças que, quote, entre aspas, o país, the country is rotten. Ou seja, o país está podre. Isso, podre, de podridão mesmo, né? Você tem o verbo rot. Rot, que é o verbo apodrecer. Então, quando eu falo rotten, é o particípio, tá? É o particípio passado desse verbo. Agora, deixa eu pegar aqui
para ver se o passado dele é rot também, que eu não lembro. Rot. Deixa eu ver. Rot. To cause something to decay. Causar alguma coisa a apodrecer, né? Decay, que é apodrecer ou piorar, né? Ter danos ou causar alguma coisa. Mas eu queria ver o passado dele. Enfim, eu acho que rotten. Eu imagino que seja isso, tá, gente? Deixa eu pesquisar para ver se é isso. What's the past tense of rot? Qual é o passado do verbo rot? Ah, tá. Ó. Aqui tá falando rotted? Que estranho, né? Rotting. Eu confesso que eu tô confuso aqui. Conjugação do verbo rot em inglês. Pera aí. Aqui, ó. O particípio passado é rotted. Será que é inglês britânico? Porque a palavra rotten significa apodrecido, né? Rot, to decay. Estranho. Enfim, gente, é isso. Mas eu imagino, nossas instituições são ilegítimas, ou não têm legitimidade. Legitimate, legítimo ou legítima. Illegitimate, ilegítimo. Ilegítima, tá? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou deixar o link aqui. O texto, ele não é grande, tá? Tem mais um pouquinho aqui, se você quiser continuar a ler. A ideia não é a gente traduzir o texto inteiro, mas explorar os significados das palavras e ver as questões envolvidas, tá bom? See you next time. Até a próxima. Bye, bye.